Olá, muito bom você que está nos assistindo hoje nessa manhã de domingo. Graças porque estamos vivos, a misericórdia do Senhor se mostrou nova sobre nossas vidas, ela foi renovada sobre as nossas vidas essa manhã. Louvado seja Deus por isso não fomos consumidos, não é o que diz a palavra de Deus. Em paz nos deitamos e nos levantamos, porque o Senhor nos guardou. Louvado seja Deus por isso. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marco Duarte, sou responsável pela Missão Batista aqui no bairro da Velha Central, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E nós estamos começando nesse momento um tempo de escola bíblica discipuladora, onde nós trabalhamos um texto bíblico e tentamos mais objetivamente trabalhar na vida dos irmãos a ação prática que esse texto traz para nós. Em nossa escola bíblica nós temos trabalhado o Sermão do Monte, temos visto pedaço a pedaço aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, ou nos ensinou, né, através desse sermão, e tem nos ensinado na medida que meditamos na sua palavra dia a dia. Mas é um texto e um ensino que ele nos traz que demonstra em sua plenitude a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tá certo? Então nós queremos, da parte de Deus, a ação do seu Espírito Santo em nossas vidas, nos iluminando à luz desse texto, de modo que realmente nossas vidas sejam transformadas pela renovação do nosso entendimento a partir desse texto que temos estudado todo domingo pela manhã. Antes de começarmos, como de praxe, eu quero estar orando com você, né? Orando por você, colocando a tua vida diante de Deus, as tuas necessidades, os teus pedidos de oração, aquilo que temos buscado em Deus em conjunto como igreja. Nós queremos, neste momento também, levar diante do trono da graça do Senhor. Tem sido experiências muito, muito agradáveis e muito edificantes, fortalecendo mesmo a nossa fé, as nossas experiências de oração diante de Deus. Temos colecionado respostas positivas às nossas orações. Desde há muito tempo nós temos vivido essa necessidade, né, de que a igreja se desenvolva na oração, a oração como estilo de vida, porque a gente tem a certeza absoluta de que sem Deus a gente não é nada, e sem Deus nós não podemos fazer nada. E você sabe que a oração, ela envolve Deus em toda a sua plenitude, né? Nós estamos diante de Deus, diante do seu trono de graça. À direita dele está Jesus, falando bem de nós, intercedendo por nós, e conosco está o Espírito Santo nos ensinando aquilo que devemos falar, porque não sabemos orar como devemos. Então, Deus ouvindo, Jesus intercedendo, o Espírito nos ajudando. Então é Deus presente em todo o processo, e ainda que a resposta não seja como nós queremos, como nós esperamos, eu não posso dizer que essa fórmula dá errado. Ela não dá errado, pois Deus está realmente muito envolvido com isso. É a nossa forma de desenvolvermos nossa intimidade com Deus. É na oração. É no nosso quarto secreto. É no momento em que só eu e Deus sabemos o que é falado. E aí quando é atendido, eu sei que foi o Senhor que fez, porque ninguém mais sabia, além de mim e Ele. Nós conhecemos Deus através de sua palavra, mas nós desenvolvemos a nossa intimidade através da oração. Então nós vamos falar com Deus agora, colocar diante do Senhor, como disse, a tua vida, os teus casos, as tuas dificuldades, aquilo que você efetivamente precisa da parte de Deus para a tua vida e da parte do Senhor, para que você entenda e que Ele age, que Ele atua em sua fé, e agindo em sua fé, Ele vai fortalecer a certeza de que você é cuidado,
vive em comunhão com Ele segundo aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Estou aqui com um pigarro, estou pedindo à minha equipe aqui um pouco d'água. Desculpa essa movimentação da minha cabeça aí, mas eu realmente esqueço de botar um pouco de água aqui. Mas vamos então orar. Vamos orar os pedidos que temos feito, não é? A minha equipe aqui servindo, muito obrigado. Vamos aqui orar pelos pedidos que temos colocado diante de Deus. À noite vamos ser um pouco mais específicos nesses pedidos, mas quero colocar aquilo que já temos colocado diante do Senhor, que você coloque também aí o que você precisa diante de Deus, e mais uma vez eu lembro, para que você fique bem à vontade para colocar aqui nos nossos meios de comunicação, nas nossas mídias sociais, fique à vontade para colocar o teu pedido de oração. Nós temos aqui um contato de WhatsApp, nós temos os messages tanto do Facebook quanto do Instagram, temos um Twitter, então você tem todas essas mídias a teu dispor para você compartilhar conosco o teu pedido de oração. Seja de uma forma pública, seja de uma forma mais privada, fique à vontade para que compartilhe conosco as suas orações. Elas serão encaminhadas aos nossos guerreiros de oração, aqueles que têm vivido uma vida de oração dentro da nossa igreja, e com certeza nos seus secretos Deus há de ouvir também os pedidos a respeito das tuas causas, daquilo que você tem colocado diante dele. Então feche os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar. Pai nosso que está nos céus, glórias sejam dadas ao teu nome. Nós estamos aqui porque te amamos e te amamos muito por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te amamos muito, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Isso que demonstra todo o teu amor por nós, que fez com que o Senhor entregasse teu único filho. Esse amor que o Senhor nos amou, ou com o que o Senhor nos amou, e nos amou primeiro. Antes mesmo de nós conhecermos ao Senhor, o Senhor já nos amava. E por isso, Senhor, já que o Senhor nos amou primeiro, já que o Senhor é tão amoroso, já que o Senhor é tão grandioso, nós te amamos de todo o nosso coração. Estamos aqui porque sentimos tanta alegria em ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, que queremos ganhar mais almas para Cristo. Dá-nos almas, ó Deus, dá-nos almas. Faz-nos, ó Deus, conquistar as almas que tu tens separado neste lugar, neste momento, neste tempo, para a tua casa, para o teu reino, para serem propriedades do Senhor, para se tornarem teus filhos, para se tornarem, Senhor Deus, extraordinários servos de Jesus Cristo. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero colocar mais uma vez diante do Senhor todos os pedidos que temos feito, todas as orações, ó Deus, que temos encaminhado ao Senhor individualmente ou em grupo, eu apresento diante de Ti novamente. Pai querido, cura o enfermo, visita o solitário, liberta o cativo, abençoe, ó Deus, aquele que necessita. Senhor Deus, traz paz, traz perdão, traz renovação, traz, ó Deus, liberdade, traz discernimento, traz sabedoria. Senhor Deus, traz toda aquela ação que gera fruto, o fruto de justiça, o fruto de espírito na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, na vida daqueles que precisam, ó Deus, da manifestação da tua glória na vida de cada um deles. Pai querido, que seja sempre feita a tua vontade. Nós podemos até não entender, mas sabemos no nosso coração que, apesar de ser talvez contra aquilo que queremos, é sem dúvida o melhor que o Senhor tem para nós. Mesmo o teu não é muito mais precioso do que qualquer sim que nós possamos ouvir de qualquer outra boca que não seja tua. Então, Senhor Deus, ouve nas nossas orações, atenta os teus olhos, os teus ouvidos, às orações dos teus servos, mas não seja, Deus, como nós queremos, mas sim conforme a tua vontade, para a glória e honra do teu santo e excelso nome. Seja conosco, Pai,
nesse tempo de aula, nesse tempo que vamos falar o que é ser sal e o que é ser luz, nesse tempo que vivemos, o século XXI, um tempo de relacionamentos líquidos, de uma filosofia pós-moderna, onde o egoísmo o alto valor predominam sobre qualquer outra coisa. Ajuda-nos a voltar a ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. E abençoa-nos, Deus, abrindo os nossos entendimentos e dando a este teu servo a capacidade de simplesmente expor a tua palavra e que seja a tua palavra manifesta aos corações nessa manhã. Senhor, que assim seja, pois oramos a ti conforme a tua vontade, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Como eu digo, é muito bom poder falar com Deus, é muito bom poder estar manifestando diante do Senhor aquilo que trazemos em nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Hoje nós vamos estar falando sobre sal e luz a partir do capítulo de número 13. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13. Hoje vamos estudar sobre, como disse, ser sal e ser luz. Veja aí no seu aplicativo de celular, na sua Bíblia, seja onde for, procure acompanhar, manter aberta, ler junto comigo, ver o que eu estou mostrando. Esteja livre também para você até colocar aqui algumas questões que você talvez não tenha entendido, fazer algumas colocações de que eu talvez tenha colocado equivocadamente. Pode acontecer, não é? Eu não tenho a verdade absoluta na minha visão, mas é Deus que dá a interpretação através do que o Espírito nos ilumina a viver. Muitas vezes durante aulas, questões que os alunos levantavam, questões que eu era questionado naquilo que eu estava colocando, me fizeram mudar de ideia, me fizeram aprender. Aliás, de todos os métodos de aprendizagem, o melhor para que a gente possa apreender, né, guardar melhor algum ensino é quando a gente ensina. E ensinando eu adquiri melhor e boa parte do meu conhecimento que eu tenho hoje. E louvo a Deus por isso. Graças a Deus por essa oportunidade. Então, você já deve ter tido tempo de abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, aí a partir do verso de número 13. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim, em Mateus 5:13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Que o bom Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Como eu disse, Jesus, ao ver as multidões, sobe ao monte e começa a ensinar, começa a mostrar às pessoas o que de fato seria a transição do Antigo para um Novo Testamento, para o que tínhamos antes e o que temos agora, o que havia antes na revelação de Deus ao povo de Israel e o entendimento definitivo na revelação plena em Jesus Cristo. O autor de Hebreus, nos capítulos 11 e 12, quando ele começa a falar sobre os heróis da fé,
depois de descrever os heróis da fé no capítulo 11, no capítulo 12, ele diz que aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo, viveram tudo aquilo por causa de uma esperança, que eles só tinham isso, essa esperança. Nós não temos mais essa esperança, porque nós já sabemos e já conhecemos aquilo que eles esperavam. E aquilo que eles esperavam era a manifestação de Deus em seu Filho, no seu enviado, no Messias, Jesus de Nazaré. Nós já conhecemos Jesus de Nazaré. A verdade de Deus já está definitivamente explicada, aplicada, mostrada, revelada a nós em Jesus de Nazaré. Então, já que nós somos cercados, Hebreus capítulo 12, por essa tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles heróis da fé, por causa do que eles viveram na esperança de Jesus, quanto mais nós podemos viver, já que já sabemos o que é de fato essa esperança, quem é de fato essa esperança. Então, por isso, Jesus, nesse sermão, ele começa a mostrar essa interpretação particular dele, Cristo, o próprio Deus em nós, ou entre nós. Ele vem mostrar a sua interpretação da lei, as alterações no entendimento da lei, as mudanças que precisam ser feitas para que a gente compreenda bem o que significa ser cristão, seguir a Cristo, ser servo do Deus Altíssimo. E ele faz tudo isso, então, nesse Sermão do Monte, o início do seu ministério, a primeira vez que ele, segundo Mateus, manifesta verdadeiramente os seus ensinos, esse seu dom de mestre, que ele, obviamente, tem entre todos os dons que se manifestam nele. Então, especificamente neste momento, ele começa a falar sobre quem somos nós no meio do mundo, ou o que os seus discípulos deveriam ser em meio à sua vida, no seu dia a dia, como os seus discípulos deveriam se portar, como deveriam viver a lei em suas vidas, essa lei que ele vem trazer, essa forma de vida. Eu digo que Jesus veio trazer salvação, mas Jesus veio trazer vida plena, vida abundante. A salvação é um ato, ela acontece num ato, num momento, num microsegundo. A salvação acontece na sua vida. Mas entre a salvação e a razão de ser dela, que é a tua entrada no reino dos céus, há uma vida a viver. Né? Entre a sua conversão e a morte, para onde você vai habitar com o Senhor, ou se você não morrer, você contemplar a vinda de Jesus e o seu corpo ser transformado, entre a salvação e esse momento em que você vai adentrar o reino dos céus, há uma vida a viver. E essa vida que Jesus nos dá é uma vida plena. E se viver no intervalo entre a salvação e a consumação da salvação, há esse intervalo que nós vivemos uma vida plena. E nessa vida plena nós aprendemos semana passada o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado, o que é ter sorte na vida. Nós estudamos sobre isso. E hoje, nós aprendemos como igreja esse comportamento que até certo ponto o mundo espera de nós. O mundo aguarda de nós. Então, o que o mundo aguarda? O que o mundo precisa? O mundo precisa de sal, o mundo precisa de luz. Para que precise de sal, falta tempero, não tem gosto. Se precisa de luz, a escuridão, a falta de luz, a falta da possibilidade de enxergar melhor. Então, se nós precisamos ser sal e luz, significa que fora do nosso arraial, fora do nosso pasto, fora da onde estamos, há um mundo, há um campo que precisa ser temperado, que precisa ser iluminado. Veja só você. Pastor Bill Hybels, da igreja de Willow Creek, lá nos Estados Unidos, ele diz que a igreja é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Eu entendo que se você não faz parte de uma igreja, não tem compromisso com uma igreja, com a comunhão dos santos, e aí não me importa onde seja, pode ser numa casa, pode ser num templo, pode ser debaixo de uma árvore, ou como eu digo, pode ser numa casa construída numa árvore que virou templo. Não importa, mas se você não viver a comunhão dos santos,
há alguma coisa errada com a sua fé. Há um problema com a sua fé. Aquele que se afasta da igreja está se afastando de Deus. Há uma frase atribuída a Billy Graham que diz que toda vez que alguém quer navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto para oferecer. Então, quando a gente se afasta da igreja, nós estamos nos afastando de Deus. Mas algumas pessoas vão dizer que a igreja é que provocou o afastamento delas. Não, a igreja é perfeita. O pastor Bill Hybels tem razão quando ele diz que a igreja é a esperança do mundo, porque a igreja é perfeita. Imperfeitos são as pessoas. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um hospital, é um lugar de cura. E a cura é um processo. E esse processo, na linguagem teológica, na linguagem da igreja, na linguagem evangélica, esse processo é o que chamamos de santificação. Nós conhecemos a verdade do momento da salvação, nos convencemos dessa verdade através do Espírito Santo e nos rendemos a ela. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer sobre a renovação do entendimento que nos transforma. Ou seja, nós deixamos de ter a forma do mundo, não nos conformamos mais com o mundo, mas vamos além dessa forma do mundo, nos transformando. Mas isso é um processo. Isso é uma coisa que vamos aprendendo dia a dia. Mas a igreja é perfeita. A ação da igreja é perfeita. A ação da igreja é um diferencial que temos que ter. E dentro dessa igreja que em si é perfeita, existem homens imperfeitos. Existem pessoas movidas por interesses próprios. Existem pessoas movidas por egoísmo. Existem pessoas movidas por interesse de poder. Já que é um grupo social em que, teologicamente, vai haver a diferenciação de hierarquia, por uma questão de organização, muitas vezes algumas pessoas querem uma posição melhor para que possam, então, exercer dentro daquele grupo social o domínio e o poder que elas têm ambição. E aí, muitas delas acabam não tendo compromisso com Jesus, ou muitas delas, inadvertidamente até, cometem alguns pecados, alguns erros, falam coisas que acabam afastando mais do que agregando pessoas. Então, as pessoas que estão afastadas da igreja de Cristo Jesus precisam entender, ou precisam responder a seguinte pergunta: o que foi que Jesus fez para que você se afastasse dele? Você vai dizer, não, Jesus não fez nada, me afastei da igreja. Mas quem está na igreja, aliás, quem está fora da igreja, que vive realmente o evangelho, que vive realmente uma vida de oração, uma vida de palavra, que exercita os seus dons. Estar fora da igreja é enterrar os seus dons também. E aí quando o Senhor dos dons voltar e cobrar a você, cadê os seus dons? Você vai dizer, não, eu enterrei porque eu sei como terrível o Senhor é. E aí o Senhor vai dizer, olha, pelo menos você podia ter investido, colocado o talento num banco, né? E aí eu tinha um professor de EBD, lá em São Gonçalo, que ele dizia, o Galeno, ele dizia que ele entendia que colocar o talento do banco, a gente podia usar hoje na igreja, que pelo menos sentar no banco da igreja você podia sentar, né, pelo menos estar ali trabalhando, ouvindo alguma coisa, já seria um exercício do seu dom. Mas de qualquer forma, dentro dessa realidade, a igreja, ela é o tempero que o mundo precisa. Você já percebeu a importância do tempero? Diz que não existe comida ruim, existe comida mal temperada, né? Ou então existe comida que é temperada de uma maneira que você não gosta. Isso se torna ruim. Eu tenho uma história de vida que eu acho que é engraçada. Eu não gosto de falar muito de mim, mas algumas coisas eu preciso falar porque eu posso falar porque aconteceu comigo, então eu não preciso julgar, né? Então é meu caso particular. Mas eu me lembro que em determinado momento da minha vida, eu deixei de gostar de comer feijão. Aliás, eu acho que eu nunca gostei de comer feijão, mas eu não gostava de comer feijão, não gostava, de jeito nenhum. E isso sempre, aliás, eu fui muito enjoado para comer, eu não comia qualquer coisa, né? Eu comia muito pouco, né? E acho que o fornecimento de vitamina para mim era complicado, mas eu comia muito mal. E aí, apesar de eu comer mal, o que mais incomodava todo mundo da minha família era o fato de eu não comer feijão. Meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, todo mundo sabia que eu não comia feijão, que eu não gostava de comer feijão, e aquilo era um absurdo. E no meio dessas discussões, muitas vezes eu falei, gente, mas existem povos que não comem feijão.
né? Os europeus não comem feijão o tempo todo, os norte-americanos não comem feijão o tempo todo. O feijão é uma questão cultural, então eu não quero comer feijão, porque eu não quero ceder essa cultura. Enfim, era uma guerra danada, até que um dia minha mãe falou assim, olha, chega, eu desisto de você. Quando você casar, a sua esposa faz você comer feijão. E assim, até engraçado que até mesmo as conversas que eu tinha com as moças, né, aquelas conversas que a gente vai tendo e tal, e quando a gente é jovem, a gente chegava a falar de comida e falava, eu não como feijão. E todas elas achavam aquilo um absurdo. Como é que você não pode comer feijão e tal? E, assim, e aí eu me casei, e óbvio também isso incomodou a minha esposa, mas a minha esposa, segundo a profecia da minha mãe, começou a trabalhar nesse sentido, e aí eu percebi que a minha esposa ela tinha uma capacidade de usar o tempero de uma forma mágica. E aí eu me dei conta que, na verdade, meu problema, não com o feijão especificamente, mas com feijões e com alimento, era o tempero. Então, era coisa complicada eu lidar com tempero, mas eu comecei a comer feijão, gostar do feijão que a minha esposa faz, atendendo a profecia da minha mãe, mas que foi que fez diferença. Então foi o tempero que mudou o meu gosto das coisas. E é o tempero que a igreja pode oferecer ao mundo, esse sal, e que o mundo não sabe, mas precisa. A igreja precisa fazer diferença, você precisa fazer diferença. O ambiente que você está tem de ser diferente pela tua presença. É isso que Jesus está ensinando. Lembre-se que o Sermão do Monte são ideias que precisam ser praticadas. Veja só, eu li o texto com vocês, eu estou explicando o texto para vocês, estou aplicando o texto nessa explicação. Você precisa absorver isso e aplicar isso na sua vida. Não é opcional, é uma verdade que precisa ser vivida plenamente, de você viver essa palavra na sua vida. Né? Hoje à noite nós vamos falar sobre a expectativa da criação, o que a criação espera de nós, crentes, da manifestação dos filhos de Deus. Mas de qualquer maneira, nesse momento você precisa entender que o mundo sem sabor, sem gosto, o mundo sem graça, ele está assim por causa da falta de uma ação mais específica da igreja. A igreja tem que estar presente nas tragédias, a igreja tem que estar presente nas dificuldades, a igreja tem que estar presente nas festas, a igreja tem que estar presente nas comemorações, a igreja tem que fazer diferença onde ela estiver. A igreja tem que fazer diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tempo de igrejas fechadas, qual a diferença que a igreja, ou qual a falta, melhor dizendo, que a igreja, que a tua igreja local, que a minha igreja local está fazendo em nossa vizinhança? Se a igreja que nós frequentamos hoje fechasse de vez, qual a falta que ela faria na igreja, na comunidade, melhor dizendo, onde estamos inseridos? Qual é a diferença que faríamos? Qual a diferença que faria a falta nossa naquele lugar? Então veja, esse discurso de sal e luz é um discurso que nos leva para fora, para além do mundo. Igreja são os tirados para fora, preparados para quê? Para voltar para fora, para evangelizar, não só de palavras, mas em atitudes. E essas atitudes mudam a realidade do mundo. Algumas pessoas perguntam assim, por exemplo, determinadas comunidades onde existem muitas igrejas, por que lá ainda há tanta violência? Então, qual a diferença que a igreja faz? Por que nas comunidades muito pobres, onde há muitas igrejas, por que lá ainda há tanta miserabilidade, ainda há tantas dificuldades? Ah, você vai dizer, mas a igreja não consegue cobrir tudo, mas são tantas. São tantas. Por que não há essa diferença? Por que não se faz diferença? A Bíblia fala, ainda no Antigo Testamento, a ideia do povo que se chama pelo nome de Deus, que se humilha e confessa os pecados e busca o Senhor em prol de ser a sua terra sarada. Por que as igrejas não se fecham em si,
clamam ao Senhor, pedem perdão pelos seus pecados, esperem que Deus cure a sua terra, mas saiam para fazer essa diferença. Isso é ser sal. Individualmente, como é que você pode ser sal? Me diz uma coisa, como é que você no meio dos seus vizinhos? Qual é a diferença que você faz no meio dos seus vizinhos? Se você for o único crente da sua família, qual a diferença que você faz? Qual é a diferença que você tem? Eu acho assim, particularmente a história, eu não falo por ser minha esposa, mas a história da minha esposa, Andréia, sobre a sua conversão e o momento que ela era única na sua família, eu acho maravilhoso ver a preocupação dela em ser diferente, ser sal no meio daquele povo, ser um tempero que muda a história daquele povo. Precisamos ser esse tempero que dá gosto. Aí você pode pensar assim, poxa, mas espera aí, como é que você vai dizer que o mundo é sem graça? Quanta coisa boa tem no mundo, tecnologia, barcos, carros, shoppings, lojas e roupas, e cara, tudo isso é vazio. Você já se deu conta que você pode acumular o quanto você quiser, mas uma hora você vai embora e não vai restar nada para você? Você não vai levar nada com você. E eu acho que para alguns nem a roupa que você vai vestir, a última roupa que você vai vestir, aliás, é a única coisa que você vai levar e ainda assim vai ser comido. E não vai ser você que vai escolher. Então, o que temos aqui, aqui vai ficar. O que deixamos, muitas dessas coisas são simplesmente supérfluas. Você pode sonhar o quanto quiser, do material e do bem material que você quiser, mas tudo isso é simplesmente coisa. Nós estamos desvalorizando até as pessoas por causa das coisas. Nós coisificamos pessoas enquanto personalizamos coisas. As coisas são tão contrárias hoje que algumas pessoas, contra pessoas, ou se afastando de pessoas, transformam animais em gente. Eu gosto muito de cachorro, adoro um cachorrinho, mas ele é um cachorro. Se eu tivesse um cachorro, eu não tenho, já tive, não tenho mais, mas se eu tivesse um cachorro, eu o alimentaria, cuidaria dele, daria banho, cuidaria de sua saúde, mas ele é um cão. A pessoa é uma coisa, e as coisas se tornando pessoas. Isso está invertido. Veja, o mundo está invertendo as coisas. Você veja o seguinte, você sabe quanto custa para mandar um homem à Lua? Já parou para pensar nisso? Quanto custa para mandar um homem à Lua? A pergunta é, para que serve um homem ir à Lua? Porque quanto de fome você poderia resolver, quanto de saneamento básico você poderia resolver se esse dinheiro usado para mandar um homem à Lua fosse revertido, melhor dizendo, revertido para pessoas que precisam de saneamento, de comida, de saúde. Então, que diferença a igreja faz? Que diferença a igreja faz? Na educação. Que diferença a igreja faz na saúde? Que diferença a igreja faz nos relacionamentos pessoais? A paz entre os seus vizinhos, porque você está ali no meio. Eu tenho um testemunho de um irmão que ele vai às reuniões de trabalho. Quando ele chega nas reuniões de trabalho, o ambiente muda, a música muda, as pessoas mudam em respeito a ele. Elas não entendem que a festa fica melhor quando ele chega, porque ele faz a diferença. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Então o mundo precisa desse tempero da igreja. Eu repito a fala do pastor Bill Hybels. A igreja local é a esperança do mundo. Mas além de ser sal, nós também somos luz. O texto diz, olha, vocês são luz. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte.
nem se acende uma lamparina para colocá-la embaixo de um cesto. Aí no final ele diz, o verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja, o mundo que vive numa escuridão precisa da luz que eu e você podemos oferecer, né? O mundo que vive nesse não enxergar esperança, ele precisa da nossa manifestação, da manifestação da igreja, trazendo uma luz. Para quê? Para não apenas iluminar a escuridão onde eles estão, mas para que eles vejam a nossa ação como sal, para que eles possam enxergar aquilo que nós fazemos como boa ação, como boas obras que fazemos porque somos salvos. E enxergando estas boas obras que fazemos, porque trazemos a luz que deixa à mostra as nossas obras, então essas pessoas também podem glorificar a Deus. Olha a questão da humildade, da humilhação, reconhecer que eu não sou nada sem Deus, que sem Deus eu nada sou, mas na minha humilhação de levar a um testemunho de Deus na minha vida, Deus é glorificado na vida dessas pessoas, que também podem começar a ser trabalhadas pelo Espírito Santo para a manifestação dos eleitos do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Então estamos nessa atitude. Então como você pode ser essa luz? E é interessante uma ilustração que tem sobre vela, sobre a vela, que uma vela é capaz de acender milhares de outras velas, sem perder a energia que ela tem como luz, né? A vela é uma luz acesa, né? A vela acesa é uma luz acesa, mas eu posso pegar na chama da minha vela e acender milhares de outras velas, e ela vai continuar com a mesma quantidade de luz acesa. Então você não perde luz quando você distribui luz. Você não perde luz quando você ilumina. Se você for um pouquinho mais velho do que eu, a gente tinha muita instabilidade, um pouquinho mais velho como eu, né? A gente tinha muita instabilidade na energia elétrica e faltava-se muito luz. Era mais fácil faltar luz do que se falta hoje em dia. E naquela época não tínhamos celular, não tínhamos lanterna, era até um artigo de luxo, então era vela. E assim até hoje, quando falta luz, a escuridão que se faz é muito incômoda, o escuro é incômodo. Mas tem pessoas que gostam da escuridão porque a escuridão esconde o mal que elas praticam. O crente precisa gostar da luz para que as suas obras sejam claras, à mostra. O crente pecador, o crente que insiste no pecado, gosta de se esconder na escuridão para que ninguém veja suas obras mais. Mas tudo aquilo que é oculto um dia se revela, ainda mais se você vive no meio de outros que são luz. Um dia vai se revelar. Mas essa questão da luz que a igreja precisa ser é para um povo, um mundo que vive na escuridão. Eu vou repetir que o mundo é enganado. O mundo está enganado. Satanás, o diabo, o pai da mentira, aquele que é mentiroso desde o começo, que ou em quem jaz o mundo jaz no maligno, segundo o Senhor Jesus nos diz. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo vive enganado. As pessoas que praticam o mal, que vivem na escuridão, que elas vivem em coisas sem sabor, elas não sabem disso, elas pensam que vivem numa luz, mas não vivem. Não vivem, elas pensam que tem sabor e alegria na sua vida, mas não tem. E elas esperam que alguém mostre isso para elas. E muitas vão se negar. Algumas vão dizer, olha, ou então vão se dar conta e vão dizer, não, eu prefiro estar onde eu estou. É muito mais fácil ficar na escuridão, é muito mais fácil viver sem sabor, é muito mais fácil viver o mundo. Mas as pessoas, elas vão, infelizmente, um dia perceber tarde demais o preço que isso significa. Mas eu e você, que já conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador,
precisamos aprender a pagar esse preço, o preço dessa visão que Jesus nos dá. Nós precisamos reconhecer a mão de Jesus em nós, o poder de Jesus em nós, o amor de Jesus em nós, Deus em nós, e fazermos essa diferença no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos hoje em um tempo de cultura do celular. O que é cultura do celular? Todo mundo espera tudo de uma coisa só. O celular, ele é hoje lanterna, ele é hoje agenda, ele é hoje, até em alguns casos, computador. O celular até telefone ele é, não sei se você sabe, mas celular até telefone ele é. Então tudo se acumula numa coisa só, né? Uma empresa de computadores, informática, equipamentos, ela diz que o tablet, que para mim é um celular grande, ele é o computador do futuro. E alguns tablets deles mesmos realmente são tão poderosos como grandes computadores. Mas eles são... essa coisa do celular é acumular todas as coisas numa coisa só. Então as pessoas que querem ir a shopping centers, por exemplo, onde lá você encontra todo tipo de loja, de alimentação, eletrônicos, roupa, pet shop, tudo dentro do mesmo lugar. Então ela vai um lugar para achar tudo de uma vez. E se não acha, tem algum problema, né? As lojas de rua, a não ser nos bairros, elas começam a perder um pouco dessa sua clientela, porque já que o cara pode chegar, estacionar num lugar, achar tudo que ele quer num lugar só, então tá ótimo. E a igreja está inserida nisso, que ela costuma dizer, a igreja não é contaminada pelo mundo, mas o mundo, nós que carregamos as coisas do mundo, estamos na igreja. Então as pessoas esperam que a igreja tenha um programa de TV, um programa de internet, eles sejam um lugar para os seus filhos, um lugar para a sua família, um lugar para comer, um lugar para estar, um lugar para passar as festas. Eles esperam que a igreja seja tudo isso. E nós estamos então mais preocupados em atender essas pessoas nessas necessidades e acabamos esquecendo o compromisso de fazer diferença na vida dessas pessoas, de fazermos diferença nela. E essa diferença é que quando essas pessoas entram nas nossas igrejas, quando nós entramos nas nossas igrejas, assim nós precisamos saber que somos também sal, também luz lá dentro. Porque muitas pessoas estão vindo sem temperos, destemperadas, vamos dizer assim, e elas estão vindo também ainda envoltas em escuridão. E elas então, quando são recebidas com um abraço, com um sorriso, com uma sincera alegria de estarmos recebendo elas, e elas vão ver os seus filhos bem recebidos, elas vão ser bem recebidas, bem cuidadas, bem tratadas. A mensagem que ela vai receber não simplesmente fala ao ego delas, mas mostra, revela de uma maneira amorosa que elas estão enganadas onde elas estão vivendo mentiras onde elas estão. O sistema de crenças que elas têm sido submetidas a todo tempo são puramente mentiras. Mentiras. Então, nessa cultura do celular, onde tudo se acumula numa coisa só, a igreja também precisa se adaptar a isso, mas continuar sendo essa diferença. Então entenda, todo lugar que você, meu irmão, minha irmã, estiver, você é sal para temperar aquele lugar tão sem gosto, tão sem graça. E você é luz para iluminar a verdade de Deus, para que as boas obras do Senhor sejam vistas. Então você olha a responsabilidade que você tem e o cuidado que você tem que ter, para que você faça diferença em todo lugar que você vai, que você está. Isso é vida prática, isso é cristianismo, desculpa a expressão, isso é cristianismo na veia. E não é fácil. Ninguém entende o limpo, já que todo mundo vive em sujeira. Ninguém entende o honesto, onde todo mundo vive a desonestidade, aquela coisa, mas todo mundo faz isso, né? E o bom ditado de nossas mães, você não é todo mundo. E principalmente quando você conhece a verdade. Quando você ouve uma mensagem como essa, você deixa de ser inocente diante de Deus.
Você nunca mais vai poder dizer para ele, mas eu não entendi essa coisa de sal e luz, eu não sabia que eu tinha que ser sal e luz. Você está sabendo agora, né? Você está ouvindo isso agora, você está vendo isso agora. E essa é a diferença que você precisa fazer. Então, o mundo, o mundo precisa do tempero que a igreja tem. E esse tempero é Jesus. O mundo precisa da luz que a igreja carrega. E essa luz é Jesus. Você é temperado por Jesus? Já parou a pensar nisso? Você tem um gosto de Jesus? Você tem o cheiro de Jesus? Sabe? Você tem aquela percepção, que a pessoa que se convive com você, ela sente essa presença de Jesus? Onde você chega, a luz, ainda que seja no cantinho onde você está, a luz, ou as trevas também te dominam, alguém consegue apagar a tua vela, né? Então, hoje nós falando sobre a bem-aventurança, perdão, o Sermão do Monte, bem-aventurança foi semana passada. A gente confunde, a gente coloca às vezes a bem-aventurança como o nome do Sermão do Monte. As bem-aventuranças é o início do Sermão do Monte. Mas a gente falando sobre o Sermão do Monte, trabalhando o Sermão do Monte, nós chegamos hoje então a esse entendimento, esse compartilhamento da exposição da palavra de Deus. A função é essa: expor a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. É isso que nós temos. Eu não quero usar muito de teólogos na minha própria palavra, mas eu tento meditar naquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Para que a gente possa ter certeza de que é o Senhor que está falando conosco. Amém? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pode lançar mão dos nossos meios de comunicação, dos nossos mensagens aqui, né, das nossas mídias sociais. Eu vou, depois que eu terminar esse tempo aqui ao vivo, que está sendo gravado, eu vou colocar no YouTube. A gente não consegue ainda fazer a transmissão ao vivo no YouTube, mas eu coloco no YouTube, deixo lá guardado para quem quiser assistir depois. Mas fique à vontade para você fazer contato com a gente, fazer a pergunta que talvez tenha ficado no seu coração, na sua mente aí. Talvez alguma coisa que eu falei que te incomodou um pouco, que você quer um melhor entendimento, fique à vontade para fazer essa pergunta também aí nas nossas mídias sociais. Semana que vem nós vamos falar sobre um ensino a respeito da lei, ainda no Sermão do Monte, né? Vamos falar um pouco sobre a lei que traz tanta confusão hoje em dia para a gente, né? Tem tanta gente falando da lei, tanta igreja do Novo Testamento, ou seja, igreja do Novo Testamento é uma redundância, mas a gente precisa falar que tem tanta igreja do Novo Testamento ainda vivendo o velho, que parece que está quase faltando apagar a figura de Jesus e dizer que ainda estão esperando o Messias, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso no próxima, como teologicamente diz, na próxima períncope, ou seja, no próximo pedaço do texto que vamos estudar. Nós vamos tratar então sobre o ensino a respeito da lei. Semana passada, bem-aventuranças, está no Facebook, está no YouTube. Hoje, Sal e Luz, está no Facebook, vai estar no YouTube. E assim continuamos com a graça de Deus. Amém? Quero aproveitar e te convidar a estar conosco nesse tempo de meditação da palavra de Deus. É o nosso culto, a nossa forma de fazer culto, essa meditação na palavra de Deus. Nós vamos estar orando, vamos estar compartilhando ou expondo a palavra de Deus em um tempo agradável diante do Senhor e diante de vocês. Nós queremos então te convidar para hoje à noite, às 19 horas, estarmos aqui também para esse tempo de palavra do Senhor. Tá bom? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui comigo, por estarem assistindo. A palavra de Deus está lançada, né, também nesse tempo de escola. E eu espero que você fique com isso aí no teu coração. Eu sou um tempero para esse mundo sem gosto. Eu sou luz para esse mundo que vive tão escuro, tão sem ver a esperança que há lá na frente. Será que somos isso? Enfim, vamos lá, né? Vamos ver. Um bom domingo para você, até a noite. Fique em casa se puder. Cuide-se, cuide dos seus.
Tiver que sair, sai rapidinho. Tiver que trabalhar, vai com muito cuidado, mantenha a distância, use máscaras, dê valor. Nesse tempo onde a gente precisa ajudar uns aos outros, dê valor às pessoas que estão trabalhando, às artesãs que estão trabalhando e fazendo máscaras. Estão gastando, às vezes, mas a máscara é mais cara, mas elas estão gastando tempo, estão gastando energia, estão gastando, como diz na minha terra, estão queimando a mufa, né, para poder fazer esse trabalho com todo carinho e toda a qualidade para te ajudar a você ter cuidados nesse tempo aí de risco, de contaminação, de pandemia. Tem um ditado árabe que eu gosto que diz o seguinte, né? Nós acreditamos em Deus, mas amarramos o nosso camelo. Né? Então a gente acredita em Deus. Tem um padre, Fábio de Mello, que ele diz: eu acredito muito em Deus, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Né? A fé não nos exime de cuidados. Né? Como diz a linguagem de alguns irmãos nossos, é evitar dar trabalho para o anjo. Vamos evitar dar trabalho para o anjo. Então vamos nos cuidar. Então que seja um domingo de cuidado, né? Aproveite sua família, seu tempo de família, e que Deus possa abençoar você. E se Deus quiser, até a noite, 19 horas, estaremos juntos aqui mais uma vez. Vamos orar para a gente poder encerrar esse nosso tempo? Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu esta manhã. Obrigado porque eu carrego no meu coração essa pergunta. Será que eu sou sal para minha esposa, para os meus pais, para minha família, para os meus vizinhos? Será que eu estou temperando o lugar onde eu tenho andado, na minha convivência com cada um deles? Será que eu tenho sido luz, ó Deus, e as pessoas têm enxergado as boas obras para as quais eu fui salvo? Não que me salvo, mas para as quais eu fui salvo. Será que eu tenho sido essa luz que as pessoas veem em mim, as boas obras do Senhor? Será? É uma pergunta que eu levo comigo, Senhor Deus, e certamente estarei refletindo cada vez mais sobre isso e repensando as minhas atitudes. Eu espero que o mesmo resultado chegue ao coração dos nossos irmãos. Que essa semente lançada encontre, Senhor Deus, terreno fértil. Que ela cresça raiz, que ela germine, que ela cresça e produza frutos. A 1000, a 100.000, a 1.000.000. Que ela seja, Senhor Deus, que sejamos todos árvores frutíferas, galhos frutíferos, preso à videira verdadeira que é Jesus o Senhor. Dá-nos um bom domingo e traga-nos de volta à noite, conforme o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe você. Fica com Jesus, o Espírito Santo cuide do seu coração. Tchau.